Queridos amigos e queridas amigas, estamos de volta em mais um estudo do livro Vida e Sexo. O livro Vida e Sexo é uma obra do médium Chico Xavier em parceria com o espírito Emmanuel. E no dia de hoje estamos estudando o capítulo 25, intitulado Sexo e Religião. Este é o canal Raciocínios Espíritas. Como acontece a miúde, Emmanuel começa o capítulo, como em todos os capítulos, citando algum trecho da codificação kardeciana, a partir do qual ele se fundamenta para desenvolver o seu raciocínio, ao mesmo tempo deixando claro a quem lê que o que ele coloca está de alguma forma fundamentado, baseado nos conceitos da codificação kardeciana. E ele escolhe, para começar esse texto, esse capítulo, que eu considero um tema de grande relevância, um tema que divide opiniões, um tema que já resultou em muitos conflitos, que já gerou muitos conflitos, e que, de alguma sorte, ainda é um tema que é considerado quase que inconciliável, antagônico, sexo e religião. A gente vai examinar isso daqui, mas é importante a gente começar com um texto que Emmanuel cita de Kardec, que é a base e que dá algumas pistas a partir de qual pensamento ou qual conceito ele parte, e é a base, é o piso, é o fundamento para o desenvolvimento do texto que ele vai apresentar. Então ele escolhe um item do Livro dos Espíritos, o item 166 do Livro dos Espíritos, que faz assim: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? E os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Aí Kardec volta a perguntar: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Esse, portanto, é o conceito, portanto, é o texto de que Emmanuel se serve para fundamentar. É interessante que ele utiliza um trecho do Livro dos Espíritos que fala sobre o processo reencarnatório, como sendo o recurso que a providência divina nos oferece, o elemento que a providência divina nos dá para o progresso do espírito, sem o qual seria impossível o ser espiritual se depurar em uma existência única. Esse é o conceito que Kardec aqui recebeu do mundo espiritual. Quando Kardec estabeleceu essas questões, ele ainda não examinava a pluralidade das existências de uma maneira mais profunda. Ele falava do objetivo da encarnação, ou seja, ele já havia abordado a questão da necessidade do espírito se vincular à matéria, mas não do espírito voltar à matéria, do espírito retornar à matéria. E os espíritos colocam, quando ele pergunta sobre a necessidade do espírito se depurar e que uma única vida, uma única existência física seria impossível, os espíritos dizem que é necessário sofrer a prova da existência corporal, ou seja, sofrer a experiência da corporalidade, experimentar as vicissitudes inerentes à vida material, sem as quais o indivíduo não vai conseguir depurar-se. Por que Emmanuel utiliza esse texto de O Livro dos Espíritos para fundamentar o seu pensamento? Ficamos aqui pensando, cogitando, para se libertar da carne, para se depurar, para se aperfeiçoar, necessário viver a experiência na carne. Tanto é que quando ele volta e diz, é necessário se transformar como espírito, e os espíritos dizem, essa transformação é inevitável. É inevitável, esse melhoramento é inevitável. Mas, para isso, é necessária a experiência da vida corporal. Para buscar a vida espiritual superior, a experiência transcendente, é necessário viver na carne. Não no sentido mundano da palavra, mas é necessário passar pela experiência da carne. Há uma colocação muito sutil que Emmanuel está fazendo, e uma espécie de reflexão em torno daquela velha tradição religiosa
segundo a qual é necessário fugir do mundo, fugir da experiência carnal, porque é pecaminosa, fugir da vida material para buscar Deus. Emmanuel está sutilmente colocando aqui que os espíritos não eram a favor disso. O título do capítulo, sexo de um lado, religião do outro, são dois temas que são elementos que quase sempre se contrastaram ao longo dos tempos, que viveram conflitos, quase que duas dimensões que são entendidas como opostas, como antagônicas. Se a gente for examinar aqui do ponto de vista simbólico, sexo de um lado, religião de outro, parecem ser duas polaridades opostas, porque sexo diz respeito à experiência sensorial, né? Estou falando em grosso modo, genericamente, e religião parece dizer respeito à experiência transcendente, uma experiência mística, metafísica, né? O que ele está, na verdade, abordando? Ele está abordando a experiência do profano e do sagrado. Aquilo que diz respeito à experiência do mundo, né? Que tem a ver com os fenômenos da ordem mundana, material, e aquilo que tem a ver com a espiritualidade da criatura. Fragmentando assim, o ser humano também viveu fragmentado. Ao longo dos tempos, quase sempre ele também separou. Então ele tinha uma vida mundana X, que para ele não tinha nada a ver com sua vida religiosa, que ele buscava Y em determinado momento. A ponto de dizer, não, minha vida religiosa não tem nada a ver com a minha vida material, com a minha vida sexual, com a minha vida física, sensorial. Como se fossem coisas tão separadas assim. Como se a minha moralidade não estivesse também ali na minha vida sexual e a minha vida sexual não afetasse a minha moralidade. É um símbolo de uma cisão e que diz respeito a essa divisão entre espiritualidade e vida humana. Ao longo dos tempos, a religião sempre buscou negar o mundo. Eu estou dizendo em termos gerais, em termos ortodoxos, tradicionais, né? O movimento religioso geral era no sentido de que para buscar a espiritualidade era necessário negar o mundo, negar a experiência material, fugir da experiência material. A ciência surgiu de um outro lado, e todo um pensamento chamado pensamento livre, né? Chamado livre pensamento, né? O pensamento dissociado da instituição religiosa, instituição de fé, estabeleceu a ideia de que essa visão é uma visão ultrapassada, uma visão que impede o progresso, que obstaculiza o desenvolvimento da sociedade. Nós somos livres pensadores e temos que marchar para frente. Com uma certa dose de razão, é claro, mas ao mesmo tempo gerou também uma postura de negar o espiritual. E a gente tem hoje a dicotomia. De um modo geral, religião de um lado, que tenta de alguma forma negar a vida material como não importante, ciência de outro lado, que tende a negar o aspecto transcendente da vida, os aspectos espirituais da vida. Então, nós temos esse problema que foi construído historicamente, ainda não totalmente solucionado, essa integração, digamos, geral, né, ainda não foi feita. Então, é interessante a gente pensar nesse tipo de experiência. E aí a gente tem, nesse sentido, erros extremados, excessos. De um lado, nós temos, por exemplo, a negação do humano, né, da experiência humana, né, a ideia de uma religiosidade distorcida. Né, aí a gente entra pela negação do corpo, pela negação dos sentimentos humanos, né, como se ser humano e viver experiência humana, chegando ao excesso de que na Idade Média era comum, né, sorrir, era uma coisa pecaminosa, porque a pessoa de Deus não sorria, tinha que ser sério, né? E eu me lembro de São João Crisóstomo, que costumava dizer, um santo triste é um triste santo. Então, pessoas que negavam sua realidade física, né, pessoas que procuravam, era muito comum a tradição do passado, monjas e padres achatarem a sua experiência física e as suas formas sensoriais para não parecerem sensuais, né, e para, de alguma forma, negar a sua aparência física por causa de uma visão distorcida. De um outro lado, a fragmentação do indivíduo, ou dos indivíduos, ou dos grupos humanos, ou dos sistemas de pensamento humano, incluindo a ciência aí, negando o espiritual. E de alguma forma estabelecendo uma espécie de barreira de que tudo que venha da instituição religiosa ou de um discurso religioso é falso,
é negativo, é uma tentativa de manipulação, é ignorância, é distorcido. Então foi para o extremo oposto. O exagero de negar a experiência espiritual e, de alguma forma, dizer é necessário viver a vida humana, é necessário dar vazão aos aspectos humanos da criatura. E aí, exagerou também. Se de um lado, negar o humano era negativo, nós vimos também a outra experiência que é no movimento de libertação do ser humano, dos tabus, das repressões. É necessário, então, viver a vida humana. A expressão eu sou humano. E quase sempre quando as pessoas dizem eu sou humano, a criatura diz eu sou humano, quando a gente vai ver, eu sou humano no sentido de fazer a defesa dos vícios humanos. Quase sempre quando a criatura diz eu sou humano, ela está na verdade defendendo vícios humanos perfeitamente dispensáveis. E eu me lembro de Nietzsche, humano, demasiadamente humano, demasiado humano, né? Porque a experiência humana, quando a gente fala experiência humana, é muito abrangente. Aspectos da experiência humana que são sublimes, que são transcendentes ou que são divinos, e tem aspectos da experiência humana que são negativos, que são destruidores, né, que rebaixam o ser humano para além da experiência animal. Porque, por exemplo, o animal mata como instinto de conservação para defender a espécie ou para se alimentar e manter a espécie. O ser humano mata por prazer, porque pensa, porque delibera. O animal não pensa conforme o pensamento humano, né? Não tem um raciocínio conforme o humano, né? No sentido muito elaborado da palavra, né? Não estabelece esse tipo de relação, né? De, por exemplo, matar alguém por prazer, né? Só por prazer, por divertimento. São compreensíveis, sim, faz parte da experiência humana, fazem parte da experiência humana, mas que não devem ser utilizados como justificativa para mantê-los, para alimentá-los, né? A gente não deve usar esse padrão nosso humano como sendo uma defesa para ficar neles, para se manter neles. Então é essa a ideia, mais ou menos, que estamos chamando a atenção aqui, até porque alguns aspectos que a gente diz assim, eu sou humano, é a humanidade da criatura, é o lado humano da criatura. Quando a gente vai ver, na verdade não é nem aspecto da vida humana. A rigor, do ponto de vista evolutivo, não faz parte da experiência humana, faz parte da experiência animal, que tem a ver com a sua animalidade, com seu primitivismo e que nós ainda temos resquícios, ainda temos atavismos, ainda temos reminiscências desse tipo de experiência, né? Então a gente gerou na sociedade essa polarização, né? Os cientificistas de um lado, céticos, e os dogmáticos de outro lado. A dicotomia ciência e religião, é interessante que Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo vai produzir um texto tentando fazer uma conexão, né, de maneira brilhante, a aliança da ciência e da religião. E essa divisão que aconteceu tem a ver também com o fenômeno sexual. Entre os vários assuntos que gerou essa cisão entre visão humana, mundana e visão divina, religiosa, ciência e religião, não se pode negar que o fator sexual que dividiu esses dois setores também faz parte desse padrão, desse panorama. Não se pode negar que estabelecendo de um lado a religião uma conjuntura quase que impossível de ser vivida pelas pessoas, que caiu no descrédito ao longo do tempo, do ponto de vista sexual, do ponto de vista humano. Por outro lado, nós vemos, por exemplo, o fenômeno religioso, o fenômeno científico, né, o movimento da ciência, divorciando-se disso, se rebelando contra isso, né, estabelecendo inclusive reações contra isso, para também dar vazão a aspectos da vida humana exagerados e para uma libertação que é uma liberdade libertina. Então a gente tem, por exemplo, erros de ambas as partes. De um lado, por exemplo, a gente tem preconceitos e dogmas. Nós vimos, por exemplo, ao longo da tradição religiosa, preconceitos serem estabelecidos e sustentados. Aqui estamos falando do fenômeno sexual, propriamente falando, né? Um fenômeno sexual, de uma visão de que o sexo é pecado, de que o sexo é imundo, né? Que é necessário mais tarde pedir perdão a Deus, né? Na Idade Média isso era mais forte, muito mais forte, né? E aí, ao longo dos tempos, nós tivemos, por exemplo, a ideia, principalmente a ideia de que o sexo deveria ser feito para
procriação. Isso gerou uma série de fenômenos, né, de efeitos para a sociedade, de repressão, de conflito, de neurose, né, ideia equivocada, distorcida, intolerância em relação às diferenças, né, às formas diferentes de se organizar e de funcionar, resultando em problemas sérios para a sociedade. Uma vez que nesse conceito religioso tradicional, em que quase sempre os líderes religiosos exigiam determinadas posturas dos seus fiéis, tanto no confessionário como na orientação geral, coletiva, não apenas da igreja tradicional, das instituições protestantes, dos segmentos religiosos de uma forma geral, porque a verdade é que o fenômeno sexual ainda é um desafio, ainda é um fenômeno muito complexo, inclusive para os estudiosos da ciência atual. Então, imaginemos, por exemplo, no passado, como era a ignorância que predominava em torno do assunto, não compreendendo, é claro, que os seres humanos despejaram no tema os seus preconceitos, as suas crendices, a sua limitação de visão, a sua percepção negativa. É óbvio que a conceituação segundo a qual o sexo seria exclusivamente para a procriação não se sustenta do ponto de vista geral, porque até pelo bom senso, pela coerência, não é razoável para defender isso para as pessoas de maneira geral. Ora bem, então um casal jovem, por exemplo, que se ama e que se respeita e que se estime, que tenha vínculos, por exemplo, passionais, não podem se buscar afetivamente. Se por acaso a senhora fizer uma esterectomia e retirar o útero, ora bem, não havendo um útero, não há possibilidade de procriação e de fecundação. Então esse casal jovem está impedido de ter, por exemplo, uma vida amorosa, uma vida íntima a dois. Tem que agora, de alguma forma, abdicar dessa vida, se abster por completo nesse tipo de experiência, em que pese terem necessidades fisiológicas, necessidades psicológicas, somente pelo fato de que, organicamente falando, não é possível mais a fecundação, a procriação. Como é que a gente estabelece esse tipo de coisa para as pessoas? Então quer dizer que alguém que, por exemplo, se casa, se relaciona com alguém e depois descobre, por exemplo, que tem uma infertilidade, que tem uma esterilidade, que é impossível, que está impedido da fecundação, está também impedido de viver uma vida amorosa, uma vida sexual, já que o sexo também tem um elemento de manifestação de afeto em relação aos cônjuges? Foi isso que acabou revoltando, entre outros, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que estabeleceu uma espécie de guerra, no bom sentido da palavra, guerra intelectual, contra os padrões religiosos tradicionais, a mentalidade vitoriana, os tabus e os preconceitos em torno da sexualidade. E ele se levantou contra isso, estabeleceu as bases da psicanálise, foi criticado de um lado, né? De alguma forma impulsionou a mentalidade da liberação sexual, né? A liberação sexual. Foi muito importante a mentalidade freudiana, no sentido de quebrar aqueles preconceitos em torno do sexo, para abordar o fenômeno e a temática de uma maneira mais tranquila. Mas, por outro lado, é óbvio que também ensejou uma liberação, uma rupção em torno do fenômeno, que também foi exagerada, né? De um lado, a repressão religiosa. De outro lado, uma liberação cujas consequências até hoje a humanidade sofre. Na quebra desses tabus, houve muitos ganhos, no sentido da criatura conseguir compreender melhor a sua natureza, das suas manifestações instintivas, né, dos seus impulsos, das suas características emocionais, subjetivas, psicológicas, né? Então houve muitos ganhos nesse sentido, mas por outro lado houve também exageros. A ideia freudiana que é necessário assumir a sua sexualidade, é necessário viver a sua sexualidade, não reprimir os impulsos, não reprimir os instintos. O que tiver que... O desejo deve ser canalizado para evitar neuroses, né? Isso foi levado até as últimas consequências, gerando outras neuroses, conflitos, alguns até mais graves, por conta de uma vida libertina, do ponto de vista sexual, para dar vazão às pulsões sexuais, para me utilizar de uma expressão freudiana. Freud chegava a advogar a tese de que
A vida civilizada reprimia o lado instintivo da criatura, porque é inevitável reprimir certos aspectos da vida instintiva para viver bem com o próximo, numa vida de cultura e de civilização. A gente não pode dar vazão a tudo aquilo que passa pela nossa cabeça, o que a gente sente, porque senão seríamos feras, né? Viveríamos em barbárie, no caos. Então, para viver uma vida na cultura e na civilização é necessário um certo trauma, né? Eu vou utilizar uma expressão bem da psicoterapia, um certo trauma, ou seja, é como se Freud dissesse que o trauma é inevitável para a cultura e para a civilização. Esse foi o preço a pagar e por isso nós tivemos que reprimir, na sua visão, parte dos instintos que a gente carrega e que a gente carregava. Para isso a gente vive em tensão, né? Vive em tensão e impulsões que podem vir à tona a qualquer momento, né? O que geraria em determinados momentos conflitos. Freud tentava explicar as guerras, os conflitos sociais, a violência, como sendo resultado disso, como se o copo enchesse e viesse à tona esses instintos que estavam guardados e reprimidos numa vida social, civilizada, cultural. Tem muita razão, tem muito sentido, mas não é só isso. Ele tentava dizer que de alguma forma a gente institucionalizou e sofisticou os nossos instintos na vida material e humana. Então, em vez da gente brigar, por exemplo, a gente entra numa ação judicial e coloca os advogados para brigarem. Em vez da gente estabelecer conflitos de luta corporal, a gente faz bullying ou cyberbullying pela internet. Em vez da gente perseguir alguém na espionagem e mais tarde na morte, a gente persegue na internet e trola a pessoa no mundo virtual. Então, a gente sutilizou expressões da agressividade nossa e dos instintos agressivos como forma de lidar com essas repressões que a gente tem e que são inevitáveis, numa visão freudiana. A doutrina espírita vem para auxiliar a compreensão de todos esses fenômenos, quando vem estabelecer que a sexualidade humana é um atavismo do ser humano, né? Não tem origem no reino hominal, tem origem em experiências anteriores, né? A rigor, a gente pode dizer que, genericamente falando, a gente pode situar o fenômeno sexual como tendo origem na experiência animal, como sendo a origem dos instintos, e aí o instinto da reprodução, da procriação. Se a gente for mais detalhista e talvez mais preciosista, talvez o elemento sexual a gente encontrará na experiência vegetal, né? A seiva, né, na terra, a experiência da raiz na terra, a sucção dos nutrientes do solo para a árvore, seria ali o desenvolvimento de um sistema nervoso e de elementos instintivos da futura sexualidade humana, podemos situar isso. Em termos de energia de libido, a gente pode situar isso em todos os reinos da natureza, como fator de atração, de repulsão, de coesão, até no mineral mesmo, até no mineral. Mas, genericamente falando, a gente pode situar a experiência sexual, propriamente falando, no reino animal. Portanto, a sexualidade que nós temos hoje teve origem no reino animal. Portanto, é um atavismo nosso animal, que na experiência humana já se modificou, mas a gente tem muito do animal ainda, e ainda necessita ser modificado, mas o elemento é oriundo, né? O impulso é oriundo do animal e tem sido trabalhado ao longo dos tempos, né? Na evolução anímica, na evolução do psiquismo, na experiência hominal. A finalidade principal da sexualidade do sexo é a reprodução, mas não é a única. Esse foi o erro da religião. É óbvio que a natureza estabeleceu a princípio no reino animal a sexualidade como fenômeno da procriação, porque os animais não pensam, então por automatismo em ciclos, como é o ciclo do cio, da reprodução, se aproximam pelo odor, pelo cheiro, para a perpetuação da espécie, para a reprodução. Por isso a natureza deu prazer, colocou mecanismos de prazer para que houvesse essa busca no reino dos irracionais, na experiência dos irracionais, né? A finalidade principal, portanto, é essa. E no ser humano continua tendo a função de perpetuação da espécie, de procriação, no caso da experiência humana, abrindo espaço para
a reencarnação de espíritos, de seres espirituais que vêm com finalidades morais, com finalidades de progresso ético-moral. Mas, na experiência humana, embora a finalidade principal continue sendo a reprodução, não é a única finalidade. Isso que o Espiritismo dá um salto qualitativo. É aí que o Espiritismo vai além das tradições religiosas convencionais, porque vem dizer que a finalidade principal é a reprodução, mas há outras finalidades, né? Na experiência sexual, necessidades físicas, fisiológicas, necessidades psicológicas, a ponto do espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, em uma das suas obras, dizer que o casal que se ama, que se respeita e que se buscam não apenas trocam hormônios físicos, mas também hormônios espirituais. Ele utiliza esses termos, hormônios espirituais. Nós poderíamos dizer hormônios psíquicos, né, que eles intercambiam, que eles interagem, né? Porque o sexo é um departamento muito delicado, muito complicado. Embora tenha uma função fisiológica e tenha uma realidade de necessidade entre aspas, ou seja, tem impulsos. Qualquer espírito que esteja mergulhado na matéria tem impulsos, porque é da máquina, é da matéria. Então tem necessidades. A libido, se a pessoa é normal, se a pessoa mentalmente é normal, ela tem impulso, tem necessidade, tem libido. Tem desejo, que pode ser controlado, que pode ser administrado, mas tem. A não ser que tenha algum distúrbio, que tenha alguma alteração, que tenha algum transtorno. Mas via de regra, ela estando na carne, na matéria, ela tem impulsos da carne, impulsos da matéria. No entanto, embora seja uma necessidade, pessoalmente acredito que seja exagerado dizer que o sexo é como se fosse o estômago. Porque o estômago, a pessoa não vive sem comer. A pessoa não dá para passar a vida e sobreviver sem se alimentar, fisicamente falando. Dizemos isso de maneira geral. Então não dá para viver fisicamente sem utilizar a função do estômago, que também é um atavismo animal. Na sexualidade, o indivíduo não morre se ele não tiver uma vida sexual. Se ele for, por exemplo, abstinente de maneira completa, não necessariamente ele vai morrer por isso. Mas o fenômeno da abstinência é muito complicado, nós examinamos já no capítulo anterior, não iremos voltar no assunto. Mas embora não seja como o estômago, ninguém morre se não fizer sexo. No entanto, não se pode negar que o sexo é um departamento que também tem necessidades. E são necessidades que, se a pessoa não fizer, como falamos no capítulo do celibato, se a pessoa não fizer o sexo, é necessário que a pessoa atenda aquelas necessidades de outra forma. Culturais, psíquicas, que são os espíritos muito missionários que conseguem fazer isso. Ao lado disso, espíritos equilibrados, espíritos amadurecidos, que também se educam, se disciplinam e que conseguem também fazer isso. Mas é necessário transmutar. É necessário atender essa função de uma forma ou de outra. O estômago pode até ser considerado, com muitas aspas aqui, porque pode ser que haja... não é tão simples assim, mas o estômago pode ser considerado aqui, para nós, como uma função essencialmente fisiológica. O sexo não é. Tem uma dimensão fisiológica, mas tem uma dimensão psíquica, subjetiva, simbólica, tem uma dimensão de interpretação, tem uma dimensão do desejo, né, que tem algo também de emocional, de psíquico. Então, é como se fosse uma interface entre o físico e o psíquico, a função sexual, que é a função reprodutiva, a função procriativa, que tem a ver com gênese, né? Genésico, de criação. É interessante porque o Espiritismo é de vanguarda e antecipa os tempos. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, há um texto chamado Cuidar do Corpo e do Espírito. E o Espírito lá fala que a criatura espiritualizada é a criatura que cuida do corpo e do espírito. Ou seja, a criatura realmente espiritualizada é aquela que tem um cuidado com o corpo e o cuidado com o espírito. Atende às necessidades físicas do corpo e atende às necessidades espirituais. Não vive só para o corpo, seriam os materialistas, os mundanos, os ceticistas. Não vive uma vida apenas corporal,
a experiência da corporalidade, porque focar apenas no corpo é viver uma vida exagerada. E também não buscam uma espiritualidade negando a experiência corporal. Porque se eu nego a experiência corporal, eu nego o instrumento para a minha espiritualização nesse mundo. Nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo já está a alusão de que o fenômeno sexual deve ser visto de uma maneira tranquila, de uma maneira natural. Allan Kardec, na Lei de Reprodução, chega a dizer em um texto muito rápido o seguinte: Deus não se pode contradizer. Ele não pode ter feito uma coisa e ao mesmo tempo estabeleceu mais tarde que essa coisa é errada, essa coisa é pecaminosa. E Allan Kardec estava falando da Lei de Reprodução. A perfeição absoluta, estabelecer um fenômeno reprodutivo, procriação, através da experiência sexual e, ao mesmo tempo, estabelecer que essa experiência sexual é contrária à sua lei e está em dissonância com seus esquemas e é errada. Os espíritos chegam a dizer, em determinados momentos, que por que nós iremos ter vergonha de algo que Deus não teve vergonha de fazer? Então o Espiritismo aborda, para além do pensamento freudiano, para além do conceito freudiano, que o sexo é um departamento que merece cuidado, que não merece ser reprimido. Então, nesse sentido, o Espiritismo discorda dos pontos de vista tradicionais, das religiões tradicionais. O Espiritismo não concorda com a repressão como recurso para superar os conflitos sexuais, os transtornos, as compulsões, os vícios, mas também não concorda com a ideia de uma liberação excessiva, de uma liberdade libertina. O Espiritismo não é a favor desse tipo de fenômeno. A sublimação para o Espiritismo vem complementar, digamos assim, a teoria freudiana, porque vem dizer que a sublimação é uma transformação, é uma transmutação, é um melhoramento, né? E a sublimação para o Espiritismo é não a repressão, mas não também o dar vazão a tudo, né? É tentar educar-se mentalmente, reconhecendo os desejos e sentimentos, reconhecendo os próprios impulsos e trabalhando-os calmamente, não para anulá-los, mas para tomar consciência deles. E à medida que a gente toma consciência dos impulsos, os impulsos não nos escravizam. Porque se eu simplesmente sou tomado pelo impulso, eu não domino a mim mesmo, é o impulso que me domina. Se, por exemplo, eu sou tomado pela gula e eu não consigo me controlar, então é porque o desejo está me dominando. Eu posso até ter o desejo, mas eu tenho consciência do desejo para tentar direcioná-lo. É a grande meta que o Espiritismo aqui estabelece para uma sublimação da vida geral e da vida sexual de maneira saudável. Então, psicólogos em determinados momentos, por causa da mentalidade da época, a gente compreende, freudiana, estabeleceu a ideia: viva seus impulsos, viva a sua sexualidade, jogue para fora todos os seus desejos. E era uma vida de remorso, porque às vezes agredia outras pessoas, gerava decepções e feridas na alma. Se a pessoa tem o desejo, é necessário viver para não ficar reprimido com aquilo, né? Alguns chegaram a exagerar. Então, para quebrar os tabus da vida sexual, para quebrar os impulsos violentos do sexo reprimido, era necessário gritar, fazer as experiências grupais da psicoterapia, que nós respeitamos, né? Mas, por exemplo, pegar a almofada e gritar, tudo bem. Mas aí exagerou-se com terapia de grupo, que era necessário pegar, por exemplo, uma sala como essa e chutar tudo, quebrar tudo. Ora bem, isso fica muito bonito em filmes de Hollywood. Quebra tudo, quebra os móveis e depois para reconstituir. Depois para refazer tudo. E os impulsos continuam, né? Jogou para fora numa catarse, mas não necessariamente soluciona dessa forma, apenas desabafou. E aí houve, inclusive, experiências um tanto exageradas, né? É necessário assumir, quebrar as repressões. Aí teve gente que, na época desse movimento, falando aqui de década de 60, 70 e 80, né? Então, psicólogos que recomendavam, por exemplo, aos seus clientes, aos seus pacientes, se despirem, ficarem despidos dentro de casa, andarem por ali para acolá, para quebrar os impulsos. Ora bem, e aí teve um autor muito irônico e até hilário que estabeleceu o seguinte: se fosse em Moscou, na Rússia, a 40 graus abaixo de zero, vamos ver se alguém faria isso, apenas para quebrar os impulsos. Ora, as repressões são mentais. As castrações, os preconceitos e os conflitos são mentais.
Então o Espiritismo vem ajudar nesse sentido, estabelecendo uma religião saudável, uma educação dos impulsos, né, de uma maneira saudável. O problema maior, e por isso o Espiritismo não fica focando exageradamente na vida, na experiência sexual. O Espiritismo foca no amor. Porque o problema da sexualidade não é necessariamente só por causa do sexo, mas por falta do amor. Porque quando se coloca o amor no sexo, os fenômenos sexuais são trabalhados de maneira natural. Os vícios, as agressões, os exageros, as exacerbações, os excessos, os transtornos, muitas vezes são falta de amor. Se colocar o amor na vida sexual, o fenômeno sexual se acalma, se direciona e se tranquiliza. Porque os equívocos sexuais muitas vezes são, como diz Emmanuel em um capítulo anterior que nós examinamos, equívocos do amor. Então, é interessante isso. E aí, por fim, a colocação que Emmanuel faz no seu capítulo. Emmanuel considera tudo isso de uma maneira sutil, vai dizer que os instintos sexuais não serão reprimidos a golpes religiosos. Não é porque a pessoa entra numa agremiação religiosa, para uma chamada vocação religiosa, que ele vai resolver seu problema. Não é isso que vai fazer o indivíduo melhorar-se, né, e superar os instintos e os vícios que ele carrega, né? Que muitas vezes a religião errou nesse sentido, né? E que, em determinados momentos, o religioso não é insensível à vida amorosa, à vida afetiva, ele vive numa fome de afeto, ele pode cair em erros lamentáveis, algumas vezes erros piores do que aqueles que ele condenava, porque vivendo uma espécie de dieta e repressão e limitação, é óbvio que esse religioso acaba por, muitas vezes, exigir e cobrar e até orientar seus fiéis para evitar fazer aquilo que eles têm medo e que eles receiam nas suas vidas íntimas. Vivendo num regime da vida monástica, né? Aí ele está falando da religião tradicional, de uma vocação religiosa, correm muito mais perigos. E aí ele conclui dizendo, é por isso que a gente vê, às vezes, quedas lamentáveis, experiências de perturbações desses indivíduos, ministros da fé, que caem em erros lamentáveis, em situações piores do que aquelas que eles reprovavam nos seus fiéis. Então, e aí Emmanuel diz, mas isso tudo é compreensível, porque na Terra, com algumas exceções, não temos nenhum professor em matéria de sexo, não temos nenhum orientador, temos espíritos, na verdade, uns aprendendo uns com os outros. E aqueles que são professores aqui na Terra, são alunos que estão também vivendo a experiência para poderem passar. Até porque, diz Emmanuel, um anjo que respira num clima psíquico diferente não teria como nos ensinar nada, porque aquilo que ele tem como bagagem, a nós ainda é inacessível. Nós não conseguimos chegar, nós não conseguimos alcançar. E por isso, nesse aspecto, nós vivemos na Terra no ensino, na orientação e na aprendizagem com espíritos que vivenciam experiências muito semelhantes. Alguns que já galgaram um patamar um pouco maior, algum nível de experiência, de maturidade, e que ensinam aqueles que também que passam pelas mesmas experiências, mas esses que estão maduros também passaram pelas mesmas experiências, viveram os mesmos vícios, em alguns momentos tombaram as mesmas quedas, e em algumas situações voltam a cair, né? Porque a aprendizagem para se fixar é cair, levantar, cair, voltar. Me lembro da obra Nosso Lar, que em determinado momento, quando o André Luiz é resgatado, nunca me esqueci que o ministro Clarencio olhou para ele e disse, meu filho, relaxa as suas angústias, as suas inquietações, porque na senda escura por onde os seus pés já passaram, muitos de nós já passamos também. Muitos de nós já pisamos na treva por onde seus pés pisam agora. Então, é mais ou menos isso que Emmanuel está colocando aqui. E ele vai dizer, que é a chave do capítulo, vai dizer que na vida religiosa mais celibatária, mais da abstinência, mais do regime da dedicação ao próximo, para a sublimação das forças sexuais, nós temos quase sempre dois tipos de fenômenos. O espírito missionário, que se programa para, na vida religiosa, ser um foco de luz, respirando em um clima psíquico totalmente diferente e incompreensível para a maioria das pessoas. E, por outro lado,
nós temos, por exemplo, espíritos em prova que também pedem, solicitam o mergulho na carne e o encaminhamento a uma vida religiosa para educarem, para disciplinarem os sentimentos. Então, espíritos muito missionários que reencarnam, a gente pode pensar um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, mais recentemente, né? Uma Teresa de Ávila na Idade Média, uma Irmã Dulce, espíritos mais missionários que reencarnam com uma programação, né? Com uma missão específica na religião, e aí vivem num clima de excelência, né, no sentido da administração dos impulsos sexuais. E de outro lado, nós temos espíritos em prova, bastante complicados na vida sexual, que pedem a experiência religiosa como uma forma de frenagem e de autopoliciamento. Emmanuel utiliza essas duas expressões no capítulo, frenagem e autopoliciamento, a fim de poderem superar a si mesmo e crescer. E por isso a possibilidade de queda muito maior. É interessante isso porque, só para concluir, Emmanuel, não sei se ele pensou nisso na hora que ele escreveu, não sei se ele estava pensando, talvez, é possível que Emmanuel tenha pensado nisso. Eu aqui acredito com muita força que Emmanuel deve ter pensado nisso quando escreveu esse capítulo na experiência de Alcione e Carlos Clênega, da obra Renúncia, obra de sua autoria. Quem leu a obra sabe do que eu estou falando, porque nós temos Alcione, espírito missionário, que reencarna nesse clima incompreensível para a maioria das pessoas, de despojamento total, de renúncia absoluta, de abnegação e dedicação, né, e de um controle sobre os seus impulsos fantástico. E temos Carlos Clênega, espírito endividado, um grande afeto dela, mas que não evoluiu, e que estava, de alguma forma, na retaguarda e que necessitava reencarnar, impedido de viver a vida matrimonial, viver a vida a dois, a priori, numa programação reencarnatória. Na vida física, a pessoa pode escolher, pode optar, com as suas consequências, né? Eu posso ter uma programação e alterar essa programação para melhor ou para pior. Ele reencarnou, impedido, por isso que desde cedo ele foi encaminhado por uma conjuntura social para a vida religiosa, para se educar, né? E encontrando ela, eles dois ficariam impedidos de concretizarem uma vida amorosa, uma vida afetiva, para o bem dele, porque ele vinha caindo em outras encarnações nesse aspecto de excesso, de exacerbação. Era necessário ele viver uma vida mais austera nessa experiência material, né? E então eles reencarnam e a gente vê a diferença psíquica de um espírito missionário, inclusive na vida afetiva, na vida amorosa, e um espírito endividado, um espírito em prova na vida amorosa. O livro Renúncia fala disso. A obra Renúncia fala o tempo todo disso. Da diferença entre Carlos Clênega e Alcione. O tempo todo, Emmanuel examina a experiência desses dois espíritos em conjunturas diferentes, embora ligados pelo sentimento. E a gente fica pensando, enquanto Alcione é um espírito missionário, nem necessitava reencarnar, mas reencarnou e deu um grande exemplo, Carlos Clênega era o espírito endividado. E eu suponho aqui, baseado no texto de Emmanuel de Vida e Sexo, que Carlos Clênega era endividado no campo emotivo, afetivo e sexual. A religião, ou a experiência religiosa que o indivíduo vai vivenciar, ou no mínimo, com a qual ele vai se defrontar, é também programada, deliberada, escolhida, é também planejada antes da sua reencarnação. Não há muita dissociação entre vida sexual e vida religiosa, vida moral e vida material humana, porque essas coisas, na verdade, se interrelacionam, se relacionam e interagem o tempo todo, porque o espírito é um só.